Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Toma Café e Fala. Na verdade, toma água mesmo e fala, porque café já tomei tudo que tinha pra tomar aqui, não tem mais nada. Mas é um vídeo aleatório, né, pra gente falar sobre o nada. Bom, no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta que muita gente me pergunta, que é como eu aprendi a falar inglês, né? O meu inglês não é o mais perfeito de todo, né? Tá longe de ser, mas já é um inglês quase que avançado, né? De um intermediário para um avançado já consigo me comunicar, né? Sem muita dificuldade, viajo sozinho, sem problema nenhum, converso, né? Com pessoas em inglês também, sem muitos problemas. E eu preciso dizer pra vocês que a primeira vez que eu tive aula de inglês foi aos 17 anos, então foi muito tarde que eu comecei. Tarde não, né? Porque acho que não tem muito esse negócio de idade, mas é porque quando a gente começa mais cedo é mais simples, né? Você não tem tantos vícios de linguagem quanto você tem depois que você já tá adulto, né? Então eu comecei muito tarde, mas a minha primeira conexão com o inglês foi muito cedo, né? Devia ter ali, sei lá, 12 anos, 13 anos, quando eu assistia aquelas séries que passavam na Nickelodeon, Disney Channel. Eu sempre fui menino de apartamento, né? Então na minha época a internet era uma bebê ainda, né? Era internet de escada, era tudo muito mais complicado. Então assim, eu caçava muito esses negócios esses programas de TV fechado e tal, né? Gostava muito, e aí quando eu queria pesquisar sobre o programa em si, não tinha muitas informações em português, então eu tinha que procurar em inglês. E aí eu dava a Karine mesmo, né? Eu dava a carteirada lá de Dona Karine, caçava lá na época nem era Google, era KD, vocês lembram? E prometo mantê-la de segurança. Era o KD. Procurava lá no KD, né, o nome lá do personagem ou do programa que eu queria. Primeiro eu procurava como é que era em inglês o nome do programa, aí depois eu traduzia tudo. Era uma aventura. Eu sei o que Karine passa. E aí foi só nos 17 anos que eu finalmente, né, na verdade assim, que eu tive condições de me matricular numa aula de inglês, porque isso sempre foi muito caro, né? Hoje é até mais acessível, mas antigamente era bem caro a aula de inglês. E aí aqui em Brasília abriu uma cooperativa de ex-professores de uma grande escola de inglês que tem aqui, ainda existe essa grande escola, e essa cooperativa na época era R$30 a mensalidade, uma coisa assim, e era uma aula por semana. Então assim, a minha gramática ela realmente deu uma avançada muito grande, porque eu sabia falar algumas coisas, sabia o que significava algumas palavras, mas a minha gramática não era tão boa assim, eu não sabia juntar tudo para formar frases, etc. E aí desse curso eu fiquei mais ou menos um ano, né, nesse curso aí, uma vez por semana, o que é muito pouco para falar inglês, né? Por mais que eu tivesse assim tentasse ter uma vivência muito grande, né? Teve uma época que eu cheguei a acompanhar tipo umas 15 séries daí para mais, tudo em inglês assistindo legendado, né? Então assim, muito do meu vocabulário veio dessas séries assim, tipo Friends, Will and Grace, Supernatural, várias dessas séries assim. E aí a gente cria um vocabulário, fica muito rico, né? Porque você aprende várias palavras e tal, várias expressões também, tem disso também. O tempo vai passando, a gente vai deixando de falar inglês e a gente perde muita coisa, porque são várias expressões novas que vão entrando e aí você fica boiando assim, né? Igual no português também, né? Português é a mesma coisa. Todas as línguas são assim, na verdade, né? Pois é. Mas aí, só que nessa época da cooperativa, quem pagava não era eu, né? Obviamente que eu era 17 anos, não trabalhava ainda, né? Então, meus pais que pagavam pra mim esse cursinho. E aí foi quando eu tava na faculdade, já trabalhando, acho que quase no último ano de faculdade, uma coisa assim, que eu conheci uma escola de inglês aqui em Brasília, que é de uma americana, que chama ainda, né? Ela é uma senhorinha hoje, mas ela se chama Miss Ellen, né? Era Ellen Lennox o nome dela. E a escola se chamava Lennox, e essa escola ficava dentro da igreja anglicana que tem aqui em Brasília. Era uma salinha bem pequenininha, era uma coisa bem de família mesmo. E aí o método de inglês que ela ensinava foi o que mais funcionou pra mim, porque primeiro você aprende a falar, né, a ouvir, a falar, e depois você aprende a escrever, você vai para a escrita. Tanto que os primeiros livros, durante muito tempo, você só via imagens e vinham alguns CDs, né? Você tinha que ficar decorando, entendendo as cenas, assim, do que tinha nos livrinhos, né? E aí você repetia e tal. E lá tinha, lá no curso dela, né? Que era tipo um apartamento inteiro, assim. Nem parecia uma escola de inglês, né? Porque tinha cozinha, tinha sala, quarto, sala de jantar e tal. Então era uma casa mesmo ali que ela montou, né? Pra montar esse curso. Fazia aula, acho que eram 2 vezes por semana, de 10 às 11, uma coisa assim. Ou era de 11 a meio-dia, acho que era 11 a meio-dia. E aí no almoço você podia comprar um almoço e ficar lá, né, conversando em inglês com os professores, com ela, né, os filhos dela também que participavam
ali nessa escola de inglês, né? Então era muito legal, assim, ela fazia isso de café da manhã, nos fins de semana. A própria igreja anglicana, você podia ir lá assistir aos cultos, que eram em inglês também, aos domingos, né? Então, assim, isso foi o que pegou meu inglês, assim, sabe? Deu um crescimento, assim, absurdo. Foi esse curso aí que eu fiquei mais ou menos uns 2 anos, mas acho que no segundo ano eu já não fazia 2 vezes por semana, eu fazia umas 3 vezes por semana, se não me engano. E ainda ia no sábado de manhã para o café da manhã que tinha lá, que você batia papo, não sei o que. Então isso me ajudou bastante. Só que aconteceu uma coisa. Quando a gente cresce, é normal, né? Ali, isso eu já devia ter uns 25 anos, mais ou menos, por aí. Quando eu terminei tudo, né? Devia ter uns 25, 26 anos. Aí eu cheguei naquela fase da idade em que a gente fica com preguiça. Então eu queria assistir tudo dublado, porque meus amigos não tinham preguiça de ler, então eu acabava assistindo tudo dublado. Parei de ter muita vivência no inglês, né? Então eu via muita coisa nacional, via muita novela, muito jornal, muita coisa daqui. Eu parei de ficar... Eu não tinha mais o inglês tão presente na minha vida, né? Digamos assim. E aí isso me atrapalhou bastante. Eu fiquei, acho que uns 6 anos, 7 anos, assim, sem viver muito inglês. E acabei deixando pra lá e perdi muito disso. E foi quando eu comecei a viajar, né, pra fora do Brasil que eu senti isso bastante, né? Porque eu já tinha perdido muito da minha fluência. E quando eu voltei da primeira viagem, eu falei, não, isso não pode acontecer. E aí eu voltei até a vivência, né? Voltei a assistir séries em inglês, voltei a procurar coisas em inglês, né? Abrir sites em inglês, notícias em inglês, ter aplicativos que eu pudesse conversar com pessoas em inglês. Isso foi retornando, foi daí inclusive que eu comecei a assistir esses realities, né? O Keeping Up with the Kardashians, o próprio 90 Dias pra Casar, né? A 90 Day Fiancé e vários outros, assim, desses do TLC, do Discovery Home and Health e Entertainment também, né? Então isso me ajudou bastante. E aí por que eu tô falando tudo isso assim, né? E não tô dando dica nem nada. Primeiro, eu não sou professor de inglês, então não posso dar essas dicas assim, né? Eu posso dar até uma outra, mas não posso ensinar nada a ninguém, porque posso até ensinar alguma coisa errada, né? Só que eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela é professora de inglês, né? A professora Beth. E hoje ela me ajuda muito, assim, ela me dá muito material, a gente troca muita figurinha, ela me ensina muita coisa. E eu falei pra ela, Beth, as pessoas me procuram muito com propagandas de cursos pra eu poder fazer. Só que eu nunca aceitei. Por quê? Porque eu acho que os cursos que as pessoas me apresentam são cursos que eu não acredito, que não funcionam pra mim, não funcionaram pra mim, né? Então eu preciso de alguém que faça um curso de um jeito que funcionou pra mim, que foi primeiro eu aprendi a falar, e aí depois eu fui partir pra escrita, né, pra leitura, e enfim, né. E aí a Beth falou assim, então eu posso criar um curso pra, né, nesses moldes aí, você veja o que você acha. E ela realmente criou um curso de 30 e tantas aulas, 33 aulas, se não me engano, e me mostrou esse curso. E aí eu fiquei louco, né, eu falei, é isso, né, demorou, e que fosse assim, tivesse essa mistura do português com o inglês. Porque lá na Lennox eu tive um pouco de dificuldade, não tive tanta, porque eu já tinha o inglês, né, eu já tinha muita base do inglês. Então não tinha tanta dificuldade, mas quem tava comigo no começo, lá se lascava, porque lá eu só falava inglês, não tinha essa de falar português. Daí no curso da Beth ela ensina algumas coisas em português e outra, mas a maioria é em inglês, né? Mas são dúvidas gerais, ela acaba tirando ali em português. Então ficou excelente esse curso. E aí eu falei pra ela também assim, não pode ser um curso muito caro, porque já fizeram uma proposta aqui pra anunciar um curso de 3, 4 mil reais. Eu falei, gente, nem eu tenho esse dinheiro. Como que eu vou anunciar um troço desse caro, desse jeito? Você tá ficando louco? E aí Beth falou assim, não, meu curso vai ser super barato, né? E aí eu fiquei já com a pulga atrás da orelha. Falei, será? E realmente o curso custa acho que 90 reais, se não me engano, 89 reais, uma coisa assim. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá, conhecerem. Vocês podem acessar, tem um tempo lá que caso vocês não se adaptem, né, não gostem do curso, vocês podem pedir o seu dinheiro de volta. Ela abriu um Instagram desse curso também que chama People Talk, eu vou deixar também aqui na descrição. Então assim, eu super recomendo que vocês façam, eu já assisti esse curso inteiro, eu acho ele incrível e é o que eu falo. O inglês pra gente, né, que não mora nos Estados Unidos, você não precisa ter um inglês perfeito, né? Mesmo que você mora lá nos Estados Unidos, você também não precisa ter um inglês perfeito se você não é americano. É ou não é? Você concorda? Pois é. Larissa, por exemplo, o inglês da Larissa é ótimo? Não é ótimo. Ela erra um monte de coisa, erra a pronúncia, um monte de coisa, as palavras fora de ordem, assim, mas ela se comunica super bem. Ela tem um vocabulário bem rico, assim, de palavras, né? Ela fala muito... Ela não tem dificuldade em falar o que ela precisa, entendeu? Mais ou menos isso, assim. Coisa que a Karina, por exemplo, já não consegue. A Jéssica já faz isso também. A Jéssica também não tem um inglês super, né? Maravilhoso, assim. Mas ela já se comunica tranquilamente ali com as pessoas, né? Eu acho que esse é o mais importante. Então, assim, a minha grande dica é
essa, né? O que eu acho que o que mais funcionou pra mim, porque eu fico pensando como a gente aprende português, né? Como que a gente aprendeu quando era pequenininho? Não foi primeiro falando? Primeiro você não falava suas primeiras palavrinhas, né? Tudo errado, mas aos poucos você ia se consertando, né? As pessoas iam te corrigindo e tal. Então, em inglês é a mesma coisa. Primeiro você fala, né? Primeiro você entende e depois você vai para um outro passo, né? Que é a escrita, a gramática e tal, né? Então é mais ou menos isso. Eu até hoje não tenho problema assim com viagem de nada. Nunca tive problema até já tive problema em aeroporto, sabe? De, sei lá, ter que falar com alguém coisas mais técnicas e eu não tive tantos problemas assim. Porque as pessoas realmente te entendem quando você sai do Brasil e você não é um falante nativo da língua inglesa. Então, sei lá, por mais dificuldades que você tenha em falar em inglês ou qualquer outra língua, as pessoas elas vão te entender, principalmente em lugares muito turísticos, porque elas sabem que você não tem obrigação de falar aquela língua ali, né? Você, inclusive, batem até palma por você estar se esforçando por aprender uma língua que não é a sua, né? Então isso é muito legal. Então eu aconselho bastante esse curso da professora Beth. Ela é uma grande amiga minha, eu confio cegamente na Beth. A gente vai fazer uma live no Instagram essa semana para você, dando algumas dicas, falando mais um pouco, a live com a Beth, né, para ela explicar um pouco do curso. Ela vai falar também das grandes dificuldades que a gente tem, né, que os brasileiros mais têm no inglês. Até algumas palavras que a gente tem mais dificuldade de pronunciar do que outras. Enfim, é isso, né? A Beth, inclusive, ela deu aula para tudo que você imaginar. Deu aula para criança, deu aula para senhorzinho, deu aula para estrangeiro, tudo que você imaginar. Então, assim, ela é uma pessoa extremamente capacitada para poder passar isso daí, passar esse curso que eu realmente acredito. E eu queria que quem tivesse interesse, né, em fazer, que realmente desse uma olhada aí e considerasse, né, fazer esse curso, porque eu acho que é uma ótima. O inglês, ele abre muitas portas. Hoje o canal, imagina se eu não falasse nada de inglês, como que eu ia ter um canal desse? Como que eu ia achar essas coisas que eu acho, essas informações que eu acho que é tudo em inglês, né? Tudo no tradutor? Não dá, porque às vezes você traduz uma coisa que tá errado. E aí como é que fica? Eu passo informação errada? Não pode, né? Pois é, então o inglês ele abre muitas portas. Eu acho que é imprescindível você saber falar inglês em qualquer área da sua vida, né? Então considere, né, dar uma olhadinha nesse curso, porque eu realmente foi feito de coração e eu confio cegamente na Beth, tá? Então é isso, esse foi o nosso mais um Toma Água e Fala, que eu nem tomei água no vídeo, né? Mas é isso. Toma água e fala. A gente se encontra no vídeo de amanhã. Um beijo, um queijo e até a próxima.